E aí pessoal, beleza? Fernando falando aqui para vocês. E no vídeo de hoje teremos aí o top 5 melhores jogos para aprender inglês. Então acompanhe aí até o final que é sucesso. Então já esteja ciente aí de que não vai ter aí uma lista de prioridades. É só uma lista de jogos simples. Não tem aí a definição entre o primeiro ser o melhor e o quinto ser o pior. Nada disso. É só uma lista de jogos aí que você pode utilizar para aprender inglês. Então pensando aí no seu bem-estar financeiro, você não precisa necessariamente ter um PlayStation 5, um Xbox 360 para ter acesso a esses jogos. Não, eu pensei em tudo aí para que você não gaste dinheiro e para que você tenha acesso aí a vários jogos de qualidade para aprender inglês também. Então você vai utilizar uma coisa chamada de emulador do Game Boy Advance. Esse Game Boy Advance é um emulador muito simples que você pode baixar aí na Play Store. Caso você não ache aí na Play Store, pesquisa aí algum vídeo no YouTube ensinando a como instalar o Game Boy Advance no celular e baixar os jogos para que você tenha acesso. Então é só fazer isso que vai funcionar sim. Então por mais aí que o seu celular não seja de última geração, seja um celular simples, humilde, que funciona, tá perfeito, porque eu tenho certeza que esses jogos vão funcionar no seu celular sim, porque boa parte desses jogos, não conta pra ninguém, tem o tamanho de uma imagem. É exatamente isso. Por incrível que pareça, tem jogos muito longos aí que tem o tamanho de uma imagem. Então é perfeito aí para que você consiga se divertir e aprender inglês ao mesmo tempo. Jogo número 1, cara, eu vou pegar aqui a lista porque esse nome é gigantesco. Eu vou pegar uma fila aqui. Yu-Gi-Oh! Trials to Glory World Championship Tournament. Que nome grande. Cansei só de falar, é sério. O jogo de Yu-Gi-Oh! Seria basicamente um jogo de cartas, mas não é qualquer jogo de carta, é um jogo de carta aí revolucionário, porque dentro de cada uma dessas cartas existe um monstro de duelo, ou seja, o espírito de um monstro, de um guerreiro que está aprisionado dentro das cartas e que você vai utilizar para batalhar contra os seus adversários. Então é um jogo muito interessante porque se você quiser aprender a jogar, você vai ter que ler a descrição de boa parte dessas cartas. E cada carta ela vai vir com uma classe, seja ela guerreiros de fogo, de gelo, de água, de vento, de vários elementos aí, como a gente já conhece. Então, além disso, não é só dividido entre monstros de duelo. Temos aí também cartas armadilhas, cartas mágicas, cartas de fusão, enfim, várias outras cartas aí que você vai precisar ler para conseguir ganhar as batalhas contra os seus adversários. Cada batalha vai te dar dinheiro que vai permitir você a comprar baralhos diferentes, de qualquer classe que você queira montar o seu baralho também. E falando em baralho, você pode montar vários baralhos e deixar eles ali separados e estocados para qualquer situação ao qual você queira usar. Dentre esses baralhos nós temos aí cartas que são destacadas, são aquelas cartas mais poderosas que muitas delas são difíceis de usar, que seria, por exemplo, aqueles monstros de invocação, monstros de fusão, monstros aí que não são jogados de qualquer maneira, você tem que ter alguma coisa específica. E dentre essas cartas tem as cartas mais poderosas que seriam os dos deuses egípcios, essas cartas aí todo mundo quer. E dessas cartas aí, a que o pessoal mais quer seria basicamente o Exódia. Só que para você jogar o Exódia, você tem que juntar as partes dele. Essa carta ela é tão poderosa que ela foi dividida em várias outras cartas para que você possa utilizar. Então não é uma carta física apenas, são várias cartas para que você junte elas, jogue outra carta e consiga utilizar o Exódia. Então, tendo isso em vista, temos outras cartas aí também de deuses egípcios que o pessoal também quer ter acesso, como por exemplo os 3 deuses egípcios, que seriam Slifer, o dragão do céu, o Obelisco, o atormentador, e também o dragão alado de Ra. Cada uma dessas cartas aí é bem difícil de conseguir e também um pouco complicada de você jogá-las em campo. Você só vai entender se jogar. Tem muito diálogo e também tem muita leitura justamente por conta da descrição das cartas. Por consequência disso, você vai ter um acesso excepcional a diversos vocabulários que a gente usa também no dia a dia. Você pode até pensar que não vai ser divertido porque é um jogo de cartas, mas na verdade é excepcional. Se você jogar, eu tenho certeza de que você vai gostar desse tipo de jogo aí também. Jogo número 2 vai ser The Legend of Zelda Capos Minish. Ele é um jogo considerado de ação e de aventura. Então já se prepara aí que vai ter bastante quebra-cabeças que você vai levar ali um tempo para conseguir desvendar o que é que está acontecendo ali. A história apresenta o nosso personagem principal, o protagonista chamado de Link. E Link tem como objetivo aí salvar a princesa que havia sido sequestrada por um mago sombrio no meio de um dos eventos
que estava acontecendo no castelo. Então, o resumo da história é basicamente você enfrentar diversos inimigos, diversos cenários aí, para conseguir salvar essa princesa que é chamada de Zelda, exatamente. Então, Zelda não é o nome do personagem principal, como a maioria das pessoas acham, não. Na verdade, o nome do principal é Link e a princesa se chama Zelda. À medida que o jogo vai passando, você vai ganhando aí cada vez mais armas, mais habilidades e mais cenários para desvendar. Então, é um jogo aí fenomenal que eu tenho certeza que você vai gostar. E novamente é um jogo que apresenta muito diálogo e cada um desses diálogos é de extrema importância para que você consiga resolver alguns quebra-cabeças ou saber para onde ir. Jogo número 3, Final Fantasy Tactics Advance. Esse jogo aí também é fenomenal, apresenta aí vários personagens que são muito bem desenhados, claro que no momento do diálogo, e apresentam batalhas bastante interessantes e a jogabilidade também. É um jogo aí de RPG e como é RPG, os personagens eles evoluem à medida que o jogo vai avançando. Isso daí é muito bom porque faz com que você tenha cada vez mais vontade de enfrentar algumas batalhas que são apresentadas ali no jogo. Além disso, tem bastante diálogo entre esse jogo e vai fazer com que você aprenda diversos outros vocabulários também. Além disso, teriam descrições de armas, descrições de poções, descrições de armadura, que você vai ter que entender se quiser que seu personagem tenha um melhor desempenho em determinadas batalhas. Já tenha ciência aí de que é um jogo também que você tem que prestar atenção nos diálogos e aprender a sistemática da jogabilidade. É uma jogabilidade simples, mas que apresentam algumas estratégias essenciais para que você ganhe determinadas batalhas. Porque dependendo do local onde você esteja, alguns inimigos são muito fortes e você ainda não tem força o suficiente para derrotá-los. Mas dependendo da estratégia que você utilize, possa ser que você consiga destruir esses inimigos através da estratégia, mesmo não estando tão forte assim também. Lembrando também que não é apenas um personagem, é um personagem e vários outros aí que você vai adquirir na medida que o tempo passa e de diversas classes também. Cada uma com sua particularidade, com suas habilidades e suas forças e poderes também. Quarto jogo, Kingdom Hearts Chains of Memories. Esse jogo aí é excepcional. Foi meio que uma parceria entre a Square Enix e a Disney. Então você vai ver ali personagens da Square Enix e personagens da Disney, como por exemplo o Mickey, o Pateta, a Malévola, entre vários outros aí que apresentam na Disney. Então essa parceria deu muito certo à medida que a história foi desenrolando. Também é um jogo considerado de RPG porque o personagem principal ele evolui. Você também vai ter acesso a outro personagem à medida que você zerar a primeira jogada. Jogou uma vez, zerou, você vai ter acesso a outro personagem e esse personagem também tem uma história à parte. Então é essencial aí que você zere uma vez e tente zerar uma segunda com outro personagem para entender um pouco da história. Então esses personagens aí, eles basicamente utilizam chaves como arma. Essas chaves aí dão algumas habilidades, velocidade e força ao personagem principal. E o que é mais interessante é que a jogabilidade dele é meio que hack and slash, ou seja, aqueles jogos que você taca a porrada no personagem mesmo. Não tem aquelas opções de atacar, mover e por aí vai. Não, você vai se movendo e à medida que encontra o inimigo, você vai tacando a surra nele. E o mais interessante também é que sempre que você for atacar um personagem, você vai ter que utilizar cartas. E cada carta tem uma numeração. Por que tem uma numeração? Essa numeração vai ser essencial para que você desempenhe alguns golpes que dependem de um número específico da carta. Por exemplo, eu tenho uma técnica especial que vai custar 12 cartas. Então você vai ter que colocar as cartas de uma maneira que a somatória dela dê 12. Chegando aí no número 12, você vai conseguir utilizar essa habilidade. Então, determinadas habilidades exigem determinadas quantidades de cartas aí também. Com o tempo, você vai evoluindo e adquirindo mais recursos para comprar e ter acesso a mais cartas. Então, o seu baralho vai ter mais cartas ali, te possibilitando ter mais habilidades a serem utilizadas no momento da batalha também. Jogo número 5 vai ser Pokémon. Todos os jogos de Pokémon do Game Boy são bons, então você pode se identificar mais com um do que com outro, por isso que seria bom você testar vários deles. O que você mais se identificar, você vai lá e joga. Pokémon seria basicamente a história de pessoas que têm como objetivo treinar os Pokémons, que são uma espécie de animais específicos aí que têm habilidades especiais que existem nesse mundo. Só que para que você treine esse Pokémon, você tem que primeiro capturá-lo com uma bola chamada de Pokébola. Assim que você cansa esse Pokémon, você vai lá e tem a maior possibilidade de capturá-lo e tornar ele o seu Pokémon.
À medida que o jogo vai passando, você vai evoluindo o seu Pokémon e ele não evolui apenas na sua força e na sua habilidade, mas também na sua forma, ou seja, ele muda de aparência. Mas é basicamente o seguinte, você vai pegar os Pokémons, vai evoluir esses Pokémons para se tornar o melhor treinador que existe. Além disso, à medida que o jogo vai passando, você percebe que vai ter que conseguir as insígnias dos mestres Pokémons. Esses mestres, cada um deles tem um ginásio e tem um Pokémon com uma classe específica. Os Pokémons eles são divididos em classes ali entre água, fogo, raio, grama. Tendo isso em vista, você poderá escolher vários outros Pokémons de várias outras classes aí e poder usar sem problema nenhum. Lembrando que alguns desses Pokémons têm mais vantagens sobre outros, então você vai ter que ler os diálogos, ler a história para saber qual Pokémon tem mais vantagem com qual Pokémon. Por ser um jogo de RPG, apresenta aí bastante diálogos e para que você avance no jogo, você tem que entender o que é que está acontecendo ao seu redor. Você tem que conversar com as pessoas e saber o que é que elas querem e o que tem que fazer ali para conseguir avançar. Então o objetivo do jogo é basicamente esse, você vai ter que evoluir seus Pokémons, ganhar desses mestres de ginásio e também, se você quiser, colecionar Pokémons e tentar evoluir eles para as fases mais avançadas possíveis. Temos também aí os Pokémons chamados de lendários e raros. Esses Pokémons aí são Pokémons muito fortes, muito poderosos, que não é qualquer Pokébola que consegue prender eles. Então tem que ser uma Pokébola muito poderosa e muito específica para que você consiga capturar um desses Pokémons. Lembrando aí que são jogos que funcionam em qualquer celular, então no seu é certeza de que vai funcionar. E aí, que outros jogos você acha que faltou nessa lista? Deixa aí nos comentários que outros jogos você quer que eu traga aqui para o canal também. Também deixa nos comentários que outros exemplos de vídeos você quer que esteja aqui no canal. Que outro assunto você quer aprender? Deixa aí nos comentários para que eu faça esse vídeo aí também e possa te ajudar a desenvolver o seu inglês. Então, por hoje é só, pessoal. Tchau para vocês. Forte abraço e até a próxima.